Agora já estou participando aqui, meu amor, da reunião. Aham. Assim que eu terminar, já confiro tudo aí. Ô, Josiane e Lucine, daí quando a gente deixa tudo desligado, daí só quando você vai falar que você liga o microfone na hora que estiver ao vivo, porque a gente, quando está com criança, eles de vez em quando surpreendem a gente. Imagina, eles devem estar na Acabei curiosidade. de desligar. Eles Tá, sempre estão na curiosidade danada, né? sim. Vou manter Obrigada. desligado. Estamos online. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Queremos agradecer imensamente a participação de cada um de vocês nesse terceiro dia da nossa Semana Estadual de Conscientização sobre o Acolhimento Familiar, em especial aqui no município de Foz, uma parceria da Rede Proteger, Guarda Mirim e Família Acolhedora, da instituição Sociedade Fraternidade Aliança, tá? E eu não sei se todos me escutam, né? Se alguém tiver alguma consideração, nosso chat já está aberto. E hoje a gente tem como a nossa temática a roda de conversa com as famílias acolhedoras, com o tema o acolher e suas particularidades. Hoje, para colaborar um pouco aqui com o nosso momento, com a nossa roda de conversa, nós teremos as famílias acolhedoras de Foz e de Medianeira, e junto com elas nós teremos uma participação mais do que especial da nossa convidada, Valéria Brahim, tá? Para quem não conhece a Valéria ela é psicóloga, terapeuta de família com base na teoria sistêmica, com especialização em violência doméstica contra a criança e adolescente da USP. Ela coordenou diversos projetos em parceria com o CONANDA e Ministério dos Direitos Humanos, professora de curso EAD e pós-graduação presencial, e autora de livros e artigos sobre o direito da criança e do adolescente. Para além disso, Valéria, já quero te agradecer de antemão. Valéria é uma grande parceira e colaboradora aqui do município de Foz, com as suas experiências, a sua bagagem, está sempre disposta a colaborar com a gente, trazer o seu conhecimento. Então, eu acho que para a gente iniciar essa nossa roda de conversa, só para mencionar aqui, eu vou me apresentar, eu sou a Josiane Camargo, estou hoje coordenadora do ESASA, que é a equipe de supervisão e apoio dos serviços de acolhimento do município, e hoje eu vou mediar a nossa roda de conversa aqui com a ajuda de todos, porque como o próprio nome diz, é uma roda de conversa, né? E eu acho que a gente, para iniciar, a gente pode começar com a apresentação das nossas famílias acolhedoras, né? Que estão aqui nessa roda de conversa conosco e que podem ficar à disposição para fazer um breve relato dos seus processos de acolhimento. E aí, posteriormente, a gente segue um pouquinho com a Valéria e depois com as perguntas, quem tiver pode ir fazendo através do chat, a gente vai trazendo aqui para o nosso debate. Perfeito. Eu acho que a gente começa com a Thaís Borba, que é uma família acolhedora aqui do município de Foz. Thaís, se você quiser trazer um pouquinho da sua experiência para nós, como você conheceu o projeto, como foi o seu processo de capacitação, a sua experiência com o acolhimento. Sim. Boa noite a todos, eu me chamo, como ela me apresentou, Thaís Borba, né? A gente foi o primeiro acolhimento, esse eu entreguei as crianças agora, na sexta-feira, a gente ainda está sobre esse impacto aí da entrega das crianças, né? Eles vieram para ficar um tempo com a gente, acabaram ficando 3 anos por conta da pandemia, ficaram mais tempo do que era para ficar, né? Eu tenho... a gente mora aqui em casa, eu e meu marido, tenho 2 filhas, uma de 20 anos e uma de 14, e eu conheci o projeto através de um comercial de televisão e através de uma tristeza familiar. Eu tinha perdido a minha mãe e naquele mês eu estava chorando, né, triste, que tinha perdido alguém, e assistindo TV e vi o comercial, né, da família acolhedora, e achei que podia me ajudar a superar aquele momento que para mim estava difícil.
e foi muito mais do que eu imaginava, do que eu esperava. Esse acolhimento me ajudou muito mais do que eu ajudei essas crianças. Então, a gente pegou um casal de crianças, de irmãos, e ela veio com 8 anos e ele veio com 10, e ele chegou num estado muito crítico para a gente, ele chegou morrendo, literalmente mesmo. Se ele não tivesse vindo, ele não tinha mais muito tempo de vida, porque ele teve osteomielite e perdeu um pedaço da perna e estava tomado por infecção de ouvido, não tratado por muitos anos, né, negligenciado. E então, isso, eu brinco assim, que ele foi um anjo na minha vida e eu um anjo na vida dele, né, que nós salvamos um ao outro. E ela também, ela era mais saudável, mas estava bem desnutrida, bem desidratada, né, e acabaram ficando 3 anos, a gente se apegou demais, né, e agora foi a hora de entregar. É um pouquinho difícil a hora de entregar, mas a gente já estava preparado para isso, né? Porque eu acho que o amor é que deixa ir, o amor é que liberta, então a gente já estava pronto para essa hora, né? O interessante é que a gente tem essa sensação de missão cumprida, né? De ter feito a diferença na vida de alguém, porque as crianças que chegaram não são as mesmas que foram, né? Estão indo num outro estado diferente, né? Bem mais saudáveis, e a gente também não é mais os mesmos, né? A gente aprendeu demais com eles, foi um crescimento muito grande, né? Para minhas filhas, tudo. E o que a gente, para finalizar, o que a gente mais ouve é: você é doida, isso não é para mim, porque a gente se apega e depois tem que entregar. E eu digo assim, que a gente tem que se apegar mesmo, porque senão a gente não faz bem feito, a gente não faz com amor, a gente tem que se apegar, mas só que a gente precisa saber entender também que a gente pode fazer a diferença na vida dessas crianças, e que se a gente só pensa no sofrimento da gente, né, cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter um mundo melhor. Acho que é isso, né? Obrigada. Bacana, Thaís, muito bom ouvir isso de você, nosso coração fica quentinho. Vamos passar para a Sandra, pode ser, Sandra? Olá, boa noite. Eu sou Sandra de Almeida, aqui de Medianeira. Eu estou no programa faz 2 anos, mais ou menos, e achei minha história um pouco parecida com a da Thaís, porque eu também conheci o programa por uma reportagem na televisão. Mas faz bastante tempo, eu conheci faz uns 10 anos, quando passou uma reportagem, inclusive era sobre o acolhimento em Foz, e eu não conhecia, conheci por aquela reportagem, e achei uma coisa, assim, espetacular. Só que, na época, eu tinha minhas meninas muito pequenas, eu tenho 2 filhas, uma de 20 anos e uma de 17, e o meu esposo, Denis, né? E, então, elas eram ainda pré-adolescentes, a criança, e eu achei que, naquele momento, não era ideal. Fiquei com medo de questão de ciúme e tudo mais, e eu acabei deixando o tempo passar, mas aquilo ficou no meu coração, aquele sentimento. O meu esposo também gostou da ideia, né? E a gente foi amadurecendo essa ideia. E há 2 anos, a minha filha mais velha estava trabalhando de jovem aprendiz na prefeitura, no Conselho Tutelar, aqui em Medianeira. E daí ela começou a chegar em casa e dizer que tinham crianças precisando de acolhimento e que a família acolhedora aqui em Medianeira tinha poucas famílias cadastradas. E então a gente começou a questionar como que elas reagiriam, a mais nova, que a ideia veio da mais velha, né? E chegamos à conclusão que nós íamos conhecer melhor. Daí nós fizemos a capacitação, e logo, uns 2 meses depois, o nosso cadastro foi aprovado e a gente já acolheu. Então, encerrou agora, faz 40 dias, o nosso primeiro acolhimento. Nós ficamos 1 ano e 10 meses com a menina que chegou com 4 anos e meio, mais ou menos, saiu agora já com 6 anos completos. E ela era de um grupo de irmãos, e ela foi para adoção, está aqui em Medianeira mesmo, graças a Deus, junto com os irmãos dela, né? E a família que adotou os 3 juntos. Então, a gente está no processo do desacolhimento, né? Aquela tristeza com um misto de muita alegria de saber que ela está bem. A gente se apegou muito, como uma
filha para nós, né? Vai continuar sendo para sempre, porque ela se tornou parte da nossa família, não só da nossa família aqui, que vive na mesma casa, mas da nossa família extensa, os vô, tios, todo mundo acolheu assim, de forma como se fosse nosso mesmo, né? E a gente espera pelo próximo acolhimento, não sabemos quando vai acontecer e como vai ser, mas a gente já fica ansioso, né, para acolher novamente. Quero agradecer a oportunidade também de estar aqui hoje falando com pessoas tão especiais, que eu acho que o acolhimento é algo assim... na minha visão, o acolhimento é uma missão. E, para mim, missão dada é missão cumprida. Então, acho que cada pessoa que cumpre essa missão disse um sim muito especial, não só aquela criança, aquela que estava precisando, mas para si mesmo e para cumprir um projeto muito maior. Bacana, que bom. Obrigada, Sandra. É muito importante, é muito interessante a gente ver que mudam as cidades, mas o objetivo é o mesmo, né? A gente está trabalhando em prol do mesmo objetivo. Com certeza. Bacana, obrigada, tá? Nós vamos ouvir agora um pouquinho a Josiane Lucini, é uma família acolhedora aqui do município de Foz, tá? Vai trazer um pouquinho para nós a sua experiência de acolhimento, de preparação e como ela chegou aqui até o programa Família Acolhedora. Isso. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. E, assim, eu sempre tive a vontade, na realidade, de adotar quando eu era mais jovem, né? Aí a idade vai chegando, você vai deixando coisas para trás. E quando a minha irmã me comentou sobre o projeto, eu já havia ouvido comentar pela televisão, já tinha gente comentado, mas nunca fui atrás para saber do que se tratava, de como seria e tal. Daí a minha irmã chegou e falou: minha irmã tem um projeto assim, assim, vamos lá conversar para ver como é? Falei, vamos. Aí fomos lá, conversamos com a Euni, e assim, a princípio a gente vai muito cru, né? Sem saber como vai ser, sem saber que criança vai vir, como vai ser, o que eu preciso fazer. A gente tem medo de não ser capaz de cuidar. Esse era o meu maior medo, de não ser capaz, né? Mas aí veio a capacitação, onde a gente aprendeu muito. As meninas foram, assim, explicaram muito bem como seria. Eu, particularmente, eu sou de me apegar muito. A idade também já vai chegando, a gente se apega mais ainda, né? E as minhas primeiras crianças foi um caso, assim, de emergência, vamos dizer. Eu tinha pedido crianças a partir de 3 anos, e esse que precisava de mim era de 2 e um de 4. Aí eu ficava pensando, antes deles virem, com o que eles viriam, quais seriam os medos, quais seriam... Eu me emociono, vocês não liguem, porque eu sou chorona mesmo. E quais seriam os medos, as necessidades, as vontades. Aí eu ficava pensando o que eu ia fazer para eles comerem, para uma forma de acarinhar, de se podia dormir comigo ou não. Tudo isso eu ficava pensando na minha cabeça, né? E conversando com a minha irmã. E eles vieram com tudo isso. Eles vieram com problemas físicos, emocionais, carências alimentares. O que vocês puderem imaginar. O de 4 anos, ele falava como um bebê de 1 ano. O de 10 falava como uma criança de 2 ou 3 anos, que nós levamos no fonoaudiólogo, né? Esse ficou com a minha irmã. Eu fiquei com os dois, um de 2 e um de 4, e a minha irmã ficou com o de 10. E foram 2 meses e meio que eles ficaram com a gente. E foi de um aprendizado, eu achando que ia ensinar muita coisa para eles, né? Aí, o primeiro falou para mim assim, tia,
eu não gostei de você. Eu não gostei da sua casa. Eu odeio você. E eu tinha preparado o quartinho, esperando, arrumando, comprei brinquedinho, né? Eu olhei para ele e falei, tá bom, filho, não tem problema. Daí a gente foi dormir. No outro dia eu falei assim, você pode pegar aquele carrinho que eu comprei para você lá no quarto? Ah, mas aquele carrinho é meu? Eu falei, sim, tudo que tem lá é seu. Tudo que tem lá eu preparei para te esperar. Aí ele começou a entender que nessa casa muita coisa seria dele. E aí começou um processo de transformação e também de muito amor. Pessoal, eu acho que caiu aqui a conexão com a Josi. Coisas da internet, né? Às vezes caem. Bom, até a gente restabelecer o sinal aqui. Sandra, quer apresentar para nós o seu convidado? Então, aqui está o meu esposo, Denis, que embarcou comigo nessa aventura, né? E apoia, ajuda, faz muito mais que eu muitas vezes, porque aqui em casa eu trabalho o dia todo, né? Sou empregada, carteira assinada, cumpro horário, e ele tem um pequeno negócio aqui do lado de casa, então tem uma certa restrição de saúde que ele fica um pouco mais em casa, tem uns horários um pouco mais livres. Então, é sempre ele que faz o serviço de leva e busca para a escola e faz comida e leva para as coisas que são necessárias, né? E é o que agarra e brinca e corre direto com as crianças. E com a nossa acolhida não foi diferente, foi assim com as nossas filhas e foi com a nossa acolhida e estamos sempre juntos para tudo que deve é. Quer falar alguma coisa? Uma boa noite a todos e estou junto com vocês também, tá? Eu não sou muito de ficar falando muito, porque eu sou quase igual a outra senhora ali, eu sou muito chorão também. Tá certo, seja bem-vindo, tá? Só para a gente destacar, aqui na sede da AFA nós também estamos com algumas famílias acolhedoras presencialmente, tá? Elas estão lá no nosso auditório, seguindo todos os protocolos do momento em que a gente vivencia, né? E caso alguém queira falar, queira se apresentar também, a gente deixa o microfone aberto aí uns minutinhos. Fran, se você estiver por aí, estiver com o pessoal. Nós estamos restabelecendo o sinal aqui com a nossa família acolhedora que caiu, tá? Não sei se a Dina e Dinalva Severo quer se apresentar, Valéria quer se apresentar. Deixa o microfone aberto para vocês. Então, é sempre muito emocionante ouvir as famílias acolhedoras, né? Eu já trabalhei no programa de família acolhedoras quando ele ainda era um programa, hoje ele é um serviço, né? Lá em 2004, quando nós começamos, e assim, o que eu acho muito interessante é essa abertura que as famílias acolhedoras têm, né? Do deixar ir, do se apegar, dar todo o amor quando precisa e depois deixar ir embora, né? Dói, mas é importante, né? É importante que a criança tenha passado por essa fase não tão fácil da vida de uma maneira um pouco mais leve, de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Então, é bem bacana sempre isso. Então, hoje eu estou na Secretaria de Assistência Social, sou responsável pelos serviços de acolhimento como um todo, né? Mas eu me sinto muito honrada de estar participando. Aí a Josiane voltou, a Josiane Lucini, acho que ela está conseguindo aí. Consegui, desculpa, gente, caiu aqui. Josi, fica à vontade, é muito amor numa live só. Então,
A gente É muito deixa o amor. microfone aberto para você concluir sua fala, tá? Tá. Então, concluindo, né? E eu ficava pedindo assim a Deus que quando eles fossem embora, que a família deles me aceitassem para eu poder continuar tendo contato com eles, né? E isso deu certo, deu muito certo. Eles voltaram para casa. Na outra semana, eu já fui visitá-los. E uma coisa muito importante que aquela senhora Daisy falou ontem, nós somos importantes tanto no acolhimento da criança, quanto desta família que também está doente, né? E agora essa semana a gente descobriu que a mãe dele está grávida do 5º filho, e vamos fazer o quê, né? A não ser acolher e ajudar. Já fomos no posto, fizemos os exames, ela vai entrar com o pedido da laqueadura, e estamos aí. Agora eu estou com outro, agora recebi um casal de colombianos, um de 5 e a menina de 10, e já estou no segundo acolhimento e está sendo tudo maravilhoso. Muito bom. Obrigada, Josi. Sua Desculpa fala aí. também enche o nosso coração de amor. Vamos ter bastante coisa para compartilhar aí ao longo dessa próxima hora, né? Fica aberto, tá, para as colocações. Vou passar a fala agora para a Valéria. Valéria, seja bem-vinda, boa noite. Acho que teve aqui um belo início, né, de diálogo, e agora eu deixo a palavra para você, e ao final a gente abre para perguntas e para as considerações. Muito obrigada, Josiane. Eu queria agradecer, primeiro, às famílias acolhedoras, porque vocês já falaram tudo que eu iria falar aqui. Eu acho que a gente já pode ir embora, né? Mas, na verdade, eu vou falar muito pouco, né? A gente vai conversar. Isso aqui é uma roda de conversa, né? E eu acho que a gente já começou a nossa conversa bem. Como eu fui apresentada, eu sou psicóloga, né? Já há bastante tempo, basicamente quase há 20 anos, a gente já vem trabalhando nessa temática de famílias acolhedoras, né? Foz do Iguaçu, né? É um espaço muito... É uma cidade que me traz muitas recordações positivas, né? Eu tive a primeira vez em Foz do Iguaçu logo no início do Família Acolhedora, em 2005, quando eu conheci Dina, e aí eu já aproveito para agradecer o convite especial da Dina, do pessoal da AFA, né? E eu acho que nesse momento aqui eu queria começar a conversar com vocês, tá? E aí eu queria começar a conversar. Algumas vezes eu vou dizer um pouco como que vai ser a nossa dinâmica. Algumas vezes eu vou trazer uma música, outras vezes eu vou perguntar algumas coisas, e eu queria combinar com vocês que vocês pudessem me dar um retorno, né? Algumas coisas vocês até já falaram. Como o pessoal que está no YouTube, né, eu pediria ajuda para que já fosse trazendo algumas questões que as pessoas fossem, né, colocando no bate-papo, no chat do YouTube, como as famílias que estão presencialmente aí com a Fran, né, que a Fran pudesse, de repente, trazer as famílias para mais perto do microfone, para poder falar. Vamos tentar fazer... né, a gente está com acho que desde o ano passado a gente está aqui com um desafio muito grande, que é fazer aquilo que a gente fazia presencialmente, virtualmente. Aí é isso, né, Josiane e Lucine? A internet cai, né, a gente paralisa, mas a gente não se deixa, porque a gente tem muito amor pelo que a gente faz, não é isso? E eu percebi o amor em cada um de vocês, tanto da equipe quanto da família acolhedora. Então, eu quero muito começar trazendo uma música, um clipe. Vamos ver se a internet ajuda aqui, senão as minhas parceiras já estão aí a postos, falando um pouco de algo que eu acho que vocês vão se identificar. Tudo bem? Podemos ver esse clipe? Vou tentar aqui colocar. Vocês veem o clipe? Conseguem enxergar? Opa, está chegando. Chegando, né? Então... Vamos lá. A música toca.
com carinho de outra pessoa. Se importa com alguém que nem conheceria. Eu queria pedir para, então, meu salva-vida aí, quem é que está com o clipe no esquema? A gente já fez um... Só um minutinho, gente, que nós vamos colocar aqui o clipe. Eu acho que a internet está com ciúme da gente, hein? A internet está precisando ser acolhida também, para que ela nos apoie mais rapidinho. Mas o interessante dessas situações online é isso, né? É tudo muito ao vivo, e quem faz ao vivo faz assim. Né? Interessante. A música não está tocando, então, né? Ainda não. Ok, é porque eu também tá. dei uma... Mas, enfim, com Então... relação... Opa, peraí, agora está vindo a música. É porque, para mim, estava tocando, e eu estava pensando que vocês colocaram só a música e não só o áudio, não o clipe. Nosso socorrista aqui não tá saindo. Nosso socorrista aqui está arrumando ali, para lá. Tá. Talvez, se você tiver de fone, tenha que tirar, né? Porque o meu computador acontece isso. Eu tenho que tirar o fone, senão... Eu acho que... Ele está aqui no bate-papo perguntando se alguém consegue colocar. Eu não sei. Porque Elcio está aqui passando, mas não está passando o som, tá? Enfim, acho que a gente pode, se for necessário, abortar aí a ideia do vídeo, né? Depois vocês ouçam. Quem conhece essa música? Laços de Nando Reis. Eu posso colocar a letra da música aqui, tá? Para a gente olhar e conversar sobre ela, ver se realmente essa letra tem a ver ou não com vocês. A música é tão linda, mas... Perfeito, Valéria. Enquanto isso, o nosso socorrista aqui vai tentando ajeitar. Qualquer coisa a gente coloca no final, pode ser? Tudo bem, pode sim. Então, pode ser. Pronto. Vamos lá. Vou colocar aqui a letra da música. A nossa roda de conversa hoje tem o nome O Acolher e as suas particularidades, né? E quantas particularidades o acolhimento traz para a gente, né? Quantas particularidades cada um de vocês já colocou aqui para a gente. Né? Vocês estão vendo agora? Conseguem ver? Porque quando eu coloco, eu não vejo vocês. Ok? Quem pode me dizer se está vendo? Só centralizar aqui o seu slide e conseguimos ver sim. Tá. Então, Laços é uma música que diz assim: quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade. Se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente. Enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida, encontrar uma saída para a esperança. Vir de novo cada... Opa, eu acho que eu saí aqui. Só um minuto.
via de novo via de novo a cada amanhecer, né? E aí repete o refrão. O que vocês acham dessa música? Tem a ver com vocês? Eu queria que pelo menos 3 pessoas pudessem conversar um pouco, se identificaram com essa música. Depois vocês ouvem, quem não conseguiu, né? Quem não conhece essa música. O que vocês acham? Ela é linda, linda, linda. E aí, Josiane Lucini, você se sentiu nessa música? 2 palavras maravilhosas: amor e compaixão, né, filho? Não tem como você ver uma criança vindo para o teu lar, sabendo que ela está cheia de carências e não sentir compaixão. É impossível. Uhum. Quem mais gostaria de falar sobre a música? O que da música, não, da letra da música, né? O que mais chamou a atenção de vocês, né? Já que a gente está numa roda de conversa? Daqui a pouco eu falo, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês. E aí, o que é acolher para vocês, então? O que é acolher, né? Essa palavra acolher, que tem um significado, vocês são famílias acolhedoras, né? Vocês têm tem uma qualidade nesse acolher, tem algo que se faz, né? Quando a gente fala assim, a família acolhedora, né? Significa que vocês acolhem alguém. Qual é a palavra, né? O que essa palavra acolher remete a gente? Vamos lá para o dicionário? Alguém quer falar? Para mim, o acolher é amar em primeiro lugar. Porque se a gente não amar, a gente não consegue acolher. E amar sem olhar qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é a situação. Amar aquele ser que está precisando desse abraço, desse cuidado, precisa que a gente ensine muitas coisas, mas que, como a Josiane falou antes, a gente aprende muito mais que a gente pensa que vai ensinar, mas a gente aprende muito mais. Então, o amor que a gente precisa para acolher, para mim, é aquele amor verdadeiro, aquele amor que Cristo nos ensinou, eu diria assim, que a gente ama independente do que aquela pessoa, que aquela situação requer. A gente olha o ser humano independente da situação e com amor a gente consegue fazer qualquer coisa que aquela pessoa estiver precisando, que aquela criança está precisando, né? Então, o gesto é consequência, né? Exato. Obrigada. E, Valéria, sim, é um pedido de socorro necessário nesse momento, né? E as pessoas às vezes perguntam, mas você vai ter coragem de devolver? Eu falei, vou devolver com o maior prazer, porque não são meus. Sim. Eles estão pedindo socorro agora, nesse momento. Maravilha. É nesse momento que eles precisam de mim. Sim. E quando eles estiverem prontos e as famílias, se Deus quiser, recuperadas, lá é o lugar onde eles devem estar e não sair. Maravilha, Josiane. Obrigada por você também, Josiane, Sandra. Na verdade, né, a música fala isso. Vocês estão falando de um amor genuíno. Né? E a música diz assim, ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade. Né? Se doa não porque você quer ter algo em troca. Né? Claro que a gente tem outros motivos, mas se doa para além daquela criança que chega machucada, muitas vezes, né, desafiadora nesse contexto. Né? Josiane falou sobre isso. Então, ama porque eu preciso amar o outro, porque eu sou um ser humano que preciso acolher o outro. Então, o dicionário, né? Vamos lá para a palavra acolher no dicionário? Eu nem sei se eu quero projetar, vamos conversando aqui.
tá? Porque eu quero ouvir e olhar vocês. Né? Olha, a Sandra Regina está colocando aqui que acolher é acolher sonhos, conquistas, superação, e sem se opor à essência da criança, sem podar, mas sim ensinar com muito amor e cumplicidade. É isso que eu quero, tá, gente? Que vocês conversem aqui comigo. Porque a partir do que vocês forem falando, a gente pode ir discutindo. E isso é muito legal, Sandra. Muito obrigada, Sandra Godoy Martires, que fala sobre isso, a essência da criança. E a essência da criança, né, ela vem com a sua essência. Talvez não seja a nossa essência, né? Talvez não sejam os nossos valores, mas é o valor daquela criança. E rejeitar o valor daquela criança é dizer, olha, você não pode se... É óbvio que vocês têm o papel, naquele momento que vocês estão acolhendo, de educar essas crianças, né? E aí vem a contradição. Como é que eu educo sem, né, rejeitar aquilo que ela traz como essência? Não é difícil? Por isso que é o acolher e as suas, é o acolher e as suas particularidades. Quando eu tenho filho, ele já está comigo ali, né, desde que do meu ventre. Mas quando a criança da família acolhedora, o adolescente chega, ele chega com as histórias dele. E a gente precisa acolher a história dessas crianças e desses adolescentes. Então, sabe o que o dicionário diz? Alguém mais quer falar sobre acolher? Que é, tá? Oferecer ou obter refúgio, proteção. Acolher é isso. Eu vou oferecer refúgio, eu vou oferecer àquela pessoa que precisa de mim proteção. Né? Mas eu também recebo. Olha que lindo isso. Vocês falaram disso. Por isso que eu falei, eu acho que eu posso ir embora. Ah, Josiane, não caia. Volte, Josiane. Peça para a Josiane voltar aqui para a nossa roda de conversa. E aí, né, vocês falaram isso. Eu acho que a Thaís falou isso. Né? Acho que todos falaram, mas a Thaís falou, olha, me ajudaram muito mais do que eu ajudei. Né? E nós salvamos um ao outro. Olha que lindo. Oi, quer falar, Thaís? Eu quero. É o seguinte, que as outras famílias devem ter ouvido muitas vezes, que acho que foi a frase que eu mais ouvi, isso não é para mim. Né? Porque eu vou me apegar e vou ter que entregar. Mas eu acho que a palavra que define também o acolhimento é empatia. Porque, assim, se eu não estiver vendo, a criança pode estar sofrendo. Tanto que eu não esteja vendo, entendeu? Tipo assim, eles contaram coisas que eu nem imaginava, que não era da nossa vida, né? A Eduarda um dia falou assim, um dia eu fui dormir com tanta fome que eu sonhei que estava comendo um sanduíche e acordei mordendo meus dedos. Nossa. Aí eu pensei assim, aquilo foi tão pesado, eu pensei, uma criança de 8 anos nunca devia passar por isso, né? Uma criança pequena não devia passar por fome, né? Então eu acho que uma das palavras que define é a empatia, a gente se colocar no lugar das pessoas, das crianças ali no caso, né, pior ainda do que adulto, e perceber que o sofrimento dela né, se deixar de lado um pouco, né, para fazer a diferença na vida de alguém que está precisando. Eu acho que a empatia também é acolhimento. Exatamente, né? Essa palavra que a gente fala tanto hoje, né? Empatia. O que é empatia? É só falar? Não, é uma atitude. Né? E vocês, família acolhedora, vocês têm atitude, né? Eu vou receber, é isso, eu vou abrigar, eu vou amparar, eu vou dar conforto físico. Olha como o dicionário, isso tudo são palavras do dicionário da língua portuguesa, né? Mas não só o conforto físico, mas o conforto também afetivo, né? Vai receber junto de si, acolher é receber junto de si. E junto de si é acolher, né? E aceitar aquilo que vem do outro também, sem a gente... Isso é empatia, é olhar com os olhos do outro. Não é olhar com meus olhos. Eu acho que esse cabelo dessa criança que está chegando não está de acordo com o cabelo da minha família, e aí eu vou moldar essa criança de acordo com o que eu acho que é legal. Né? Não gostei desse cabelo, não. Não gostei dessa roupa que ela usa. Mas será que é isso que a família, né, naquele momento, valoriza ou não? Né? Isso é acolher, né? Acolher a história. Obviamente que a gente não vai deixar uma criança, por exemplo, meia-noite na rua, né? Porque essas são as violações de direito que elas viviam ali naquele momento. Então,
bacana, estou gostando da nossa roda de conversa, estou gostando, tô achando que está aquecendo, hein? E vocês também falaram, né? A gente já falou sobre o acolher, né? Mas vocês também falaram um pouco na introdução, e aí provavelmente outras pessoas que estão nos ouvindo também têm como contribuir. Coloquem no bate-papo aí do YouTube, coloquem aí para a gente conversar, tá? O que fez vocês serem família acolhedora? Eu acho que alguém falou aqui, olha, me chamaram de maluca, não foi? Acho que foi Sandra, né, Sandra? Me chamaram de doida, como é que eu vou acolher? Ou foi a Thaís, como é que eu vou acolher alguém que eu nem conheço, né? A música também fala assim, olha, fala disso, né? De alguém que nem ao menos você conheceria antes. E vocês se abrem para acolher essa pessoa. O que faz vocês, né, a terem essa atitude que, aos olhos de muitos, é de pessoa que não está muito bem da cabeça, né? Está maluquinha, vamos dizer assim. Josiane está confirmando aí com a cabeça. É isso mesmo? Você ouviu isso, Josiane? Muito. Muito. Ou então tem aquelas pessoas que falam, ai, você é muito boa, não sei o quê, quando eu crescer quero ser igual. Mentira! A pessoa às vezes tem tempo de sobra e não vai atrás de ajudar ou de fazer, né? Quando eu tiver tempo, não sei o quê e tal. Mas a gente ouve muito. Você é doida, que vai se apegar. Né? Esse tipo de comentário de... Eu falo, quando você crescer, você vai passar por isso também, vai ter essa empatia por alguém que precisa, né? Sim. E assim, eu digo mais, Josiane, que não se trata de bondade, né? Se trata da gente entender qual é a nossa responsabilidade social, né? Qual é a responsabilidade que a gente tem, não só na vida das crianças da nossa família, mas na vida de todas as crianças. Aí eu só vou teorizar um pouquinho, tá? Vou trazer o que a Constituição Federal fala. O que a Constituição Federal fala? Lá no artigo 227. Fala que é dever. Ela não fala que é para qualquer... se você quiser, é dever de todos. E aí, quem é todos? Família, sociedade e Estado. Proteger crianças e adolescentes. É um artigo muito grande da Constituição Federal, quem quiser. Esse artigo foi o que embasou a elaboração do ECA, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele diz que é dever de todos. Não é só dever da família. Claro que a família, né, ela tem um dever, porque a gente tem uma responsabilidade com as pessoas com quem a gente coloca, as quais a gente coloca no mundo, na vida. Mas se essa família está, né, com algum problema, né, com alguma questão, que às vezes é família, a sociedade é o tripé, né, e o Estado. Às vezes essa família está com problema porque o Estado, porque o Estado não ofereceu a ela todas as possibilidades que ela deveria ter para cuidar de sua criança. E aí é aí que a sociedade precisa também contribuir. E vocês se encaixam aonde aí? Na família, no Estado ou na sociedade? Vocês são a sociedade, não é? Vocês são a sociedade que pensa assim, olha, não é só dever do Estado, da família. Se eu vejo uma criança sofrer, eu tenho esse dever. Inclusive, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, ainda que não sejam famílias acolhedoras, né? Se você vê uma criança sofrendo uma violência, uma violação, você tem o dever. O que a gente diz? Não tem nada com isso, não é? Não é meu filho, eu não vou me meter na briga alheia. Mas isso, você tem dever legal, não é só moral, é legal, né, de proteger essa criança. E você não falar da violência, não denunciar essa violência, também é uma violência, por omissão. Olha quanta coisa que a gente precisa pensar. Olha a nossa responsabilidade. Algumas pessoas contribuem como família acolhedora, outras podem contribuir de outras formas. Mas é importante que a gente entenda que todo mundo é responsável. No nosso país, todo mundo, não tem ninguém da sociedade brasileira que não seja também responsável pelas crianças, pelos adolescentes. É constitucional.
Então, acho que é um motivo grande. Não é porque a gente é boazinha. Agora, tem outros motivos, né? Por exemplo, alguém aqui falou, né, de vocês, que estava vivendo um momento de crise. Não foi, Thaís? E aí você estava vivendo um luto. Sim. Foi isso, não foi? Isso. Seu motivo foi um pouco tentar, então, né, sair talvez da sua dor para contribuir com a dor do outro. Sim. Não foi isso? Isso. A minha mãe ajudava muita gente. Aí eu fiquei comovida com isso no velório, que muita gente chorou, muita gente, a madrinha me ensinou isso, aquilo. Eu fiquei pensando para a gente dar continuidade nesse legado dela, né? Onde que ela arrumava essas pessoas, né? Eu falei, quem eu vou ajudar? Aí eu vi o comercial e falei, tá aí, já é o começo. Gente, vocês são maravilhosas, viu? Porque se eu tivesse passando os slides aqui, que eu não vou passar, eu preparei, perdi um tempinho preparando, mas não tem problema. O primeiro tópico, vocês veriam que o primeiro tópico são as histórias familiares. Né? Então, muitas famílias acolhedoras acolhem porque tem histórias familiares de acolhimento. É isso, né? Alguém que mora, né, numa cidade que não tem a escola e aí recebe a criança para estudar durante aquele período. Você está dizendo, Thaís, assim, não foi só... E aí você traz uma outra questão, não foi só o falecimento da sua mãe, mas o valor que ela deixou para você, não foi? De acolher as pessoas, de fazer o bem para o outro. Sim. Né? Foi bem comovente o velório delas, muita gente relatando coisas, né, que iam para comer lá em casa, ou que paravam lá por algum motivo, que receberam alguma ajuda dela, ou oração, e a gente ficou bem comovido, porque a gente nunca parou para pensar isso, que ela fazia isso. A vida é tão corrida, né, que vai seguindo, e a gente nunca parou para pensar que foi assim a vida inteira, né? Sim, sim. Eu falei, eu também quero fazer a diferença aí para alguém. Quero ser um pouquinho assim também. Sim. Então, esse é um ponto bacana, né? Você aprendeu com a sua mãe sobre isso. E você está passando o legado da sua família. Um outro ponto você também falou, Thaís, a empatia. Né? Vocês falaram sobre isso. Empatia quer você colocar no lugar do outro. A Sandra falou uma coisa muito legal, que também pode ser, né? Toda a família começou a querer se acolher, né? Toda a família, porque se um membro da família não quiser acolher, não tem família que acolha, né? É família acolhedora, não é a mãe acolhedora, né, da família, não é o pai da família acolhedora, não é a filha da família acolhedora, é a família que é acolhedora. E vocês falaram isso, toda a família, né, quis acolher. Era algo que ficou na sua história, e no momento certo, né, que vocês estavam amadurecidos para isso, a família, aí você já tinha essa história, o seu marido também achou, né, uma ideia bacana, e a sua filha foi estudar, né, foi fazer um estágio e percebeu também. Então, isso é empatia, gente. É uma família empática. Né? A Josiane, né, diz o quê? Eu queria adotar quando jovem, mas nesse momento... Opa, tá aí. A vida foi passando, as questões foram, né, chegando, e aí, mais tarde, quando eu estava no momento certo, chegou aí, eu não estou adotando, né? Todo mundo sabe que família acolhedora não é para adotar. Isso é o primeiro ponto. Família acolhedora, como vocês mesmos falaram, é no momento específico da vida da criança, quando ela está, né, em alguma crise. Mas pode passar E aí, alguém colocou aqui também, de certa forma, é a continuação de histórico familiar, a continuação de valores. Perfeito, Flávia. Né? E é isso que eu acho que talvez a grande particularidade da família acolhedora. Entender que aquela criança ela vem com uma história, que a gente não pode impor a nossa história e nem o nosso valor para ela. Certo? O que vocês acham disso? É difícil? Thaís, você está falando, mas seu áudio está desligado.
Eu estou concordando que saca a cabeça. É difícil, é um treinamento para a gente, porque a gente não pode interferir tanto. Algumas coisas a gente acaba interferindo. Por exemplo, os meus, quando chegaram, eles dançavam muito funk, eles muito música assim que era muito desfazia da mulher. Aí eu acabei tendo que interferir porque eu precisava passar para ela esse valor, né? Ela era uma menina e bonita, né? Aí eu falei, daqui a pouco vai ficar mocinha. Eu falei, então não deixa ninguém passar a mão, não, né? Se valoriza, se cuida. Então eu acabei tendo que influenciar nessa parte. Aos poucos eles foram parando de ouvir aquelas músicas e passaram a ouvir outras. Então, um pouco a gente acaba sem querer influenciando. Mas a gente um treinamento de até onde a gente pode ir. Até onde a gente, tipo assim, você pode interferir, mas não, tipo, na base, assim, na essência deles mesmo, do que eles trazem, né? Tipo, eu não posso forçar eles a mudar de religião, ou forçar eles a torcer pro time, ou coisas assim, né? Só que quando é um valor que é importante, que eles têm, então a gente tem que acabar tendo um discernimento de o que dá para a gente interferir, o que a gente tem que preservar. Ok. Maravilha. Na verdade, né, a gente tem que entender o que eles trazem. Por exemplo, vou pegar esse exemplo do funk. O funk obviamente, né, não estou fazendo apologia aos funk, né, principalmente a letra da música, né, mas o funk é uma expressão, né, das periferias. Como é que a gente traz isso para valorizando? Será que tem funk que tem letras que não trazem apologia ao crime, à violência contra a mulher? Trazer outros funks e talvez trazer para eles principalmente quando já consegue um pouquinho maior. Vocês perceberam essa letra? Vamos ver o que essa letra está dizendo. Né? Trazer pedagógica mesmo, porque vocês são, nesse momento que a família está, educadores dessa criança. Então, trazer, olha essa música aqui, o que ela quer dizer? Como é que é? Quando você crescer, você gostaria que fizesse isso com você? Então, trazer, e provavelmente, Thaís, vocês foram apresentando outras músicas também. Não você não pode mais ouvir. Olha, existem outras músicas. E vamos pensar na letra dessa música. Será que não tem outros funks? Isso você está educando e está acolhendo o que é cultural. Olha, agora você falou uma coisa muito importante. Como é que é quando a gente recebe uma criança? Tá aí até em algum slide desse aí que eu não sei qual vamos conversando. Como é que a gente... por exemplo, eu não sei aqui a religião de vocês, tá? Nem precisam dizer. Mas quando eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos dizer, muito católica, ou eu sou uma pessoa evangélica, e recebo uma criança que é de matriz africana, ou seja, da Umbanda ou do Candomblé. Como é que é isso para os nossos valores? Como é que eu dialogo isso? Porque essa criança ela tem direito à sua individualidade, e tem direito à sua religião. Será que eu também acolho para catequizar? Eu não estou acusando ninguém aqui, por favor, tá? Mas só para a gente refletir, porque isso é uma roda de conversa, a gente tem que refletir. Será que eu quero salvar? E aí eu falo com muita tranquilidade sobre isso, porque eu já tive uma postura de salvar a humanidade para Jesus. E nesse momento a gente não a gente tem uma missão, mas a gente não é uma missão... porque senão a gente se iguala. Vamos lá na história do nosso país. Quando os jesuítas chegaram, eles fizeram muitas coisas e dizimaram o povo e uma identidade, do povo por conta da religiosidade. Então, bom você ter trazido isso, Thaís. Acho que é muito interessante. Tem alguns comentários aqui. A Kátia fala, eu não fui acolhida quando criança, creio que isso moveu meu coração a fazer diferente. Quando conheci o serviço, resolvi que essa seria a minha missão. Obrigada, Kátia. Muitas vezes, a nossa história pessoal, como o que a gente viveu de dificuldade na nossa infância, nos faz... E isso é muito legal. Parabéns, Kátia Lucas, assim, porque você redefiniu a sua vida, a sua história.
Você podia ter ficado revoltada, não tem isso, né? A pessoa fica revoltada, podia, né, dizer assim, eu não gosto mais de criança porque a minha infância foi difícil. Não, você fez diferente. Você quis, né, contribuir para que outra criança não sofresse o que talvez você tenha sofrido com a falta de acolhimento na infância. Muito obrigada pelo seu depoimento aí. Certo? Estou falando muito numa roda de conversa? Tá O que vocês estão achando? perfeita, Valéria. Tá maravilhosa. Seguimos aqui só na escuta. Tá bom. Então, vamos lá. Reconhecer que a responsabilidade é de todos, eu já falei, e ter a oportunidade de aprender com as crianças e adolescentes acolhidos. Todas vocês três que falaram antes de mim falaram isso. Eu aprendi mais do que eu ensinei. Eu recebi mais do que eu dei, não foi? Vocês não falaram isso? Faz assim ou faz assim? É isso? Né? Então, por exemplo, a Sandra falou disso, né? A Thaís falou também que foi salva, nós salvamos um ao outro. E, né, isso é muito importante, a gente não ir com aquela postura de que eu sei tudo. Né? E a criança não tem nada... Antigamente, né, tem um filósofo aí, tem uma filosofia da educação que nem é usado mais, dizia que a criança era uma tábula rasa. Né? Não, a criança ela não veio como tábula rasa, né, que você pode imprimir o que quiser lá para ela. Ela veio já com até o bebê, né? Ela já não é. Quem tem filho aqui sabe que já tem. Quem tem 2 filhos, então pode, né? Eu crio da mesma forma, mas uma reage dessa forma e a outra reage da outra forma. É porque ela tem individualidade. Individualidade tem que ser respeitada. Uma outra coisa que eu ouvi, que é um motivo para acolhimento... peraí, vamos ouvir a Vanilda aqui, Vanilda Vaz. Eu adoro quando vocês entram aqui para falar. Eu fui criada com pai e mãe, mas sem carinho. Minha mãe nunca me deu um abraço. E aí eu sentia muita falta disso e vi que eu tinha que fazer a diferença. Obrigada, um abraço, Vanilda, mesmo que seja virtual, tá? É isso, né? A Vanilda está me trazendo que a história dela de vida fez ela, né, acolher as pessoas. Né? Então, quanto a nossa história de vida pode nos ajudar também a ter uma outra situação. Foz tem muitos imigrantes de diversos países, a Dina está falando aqui. Então, acho que a própria cidade tem essa história de acolhimento, né? Ou de ressarcimento também. Não sei se isso acontece, mas talvez... você não é brasileiro, você é... Né? Como é que vocês chamam mesmo? Brasiguaio? Não é? Né? Você é... Aí, então, os brasiguaios, os hermanos. Ou são os hermanos. É uma cidade muito receptiva. É uma cidade muito receptiva. Então, a gente foi acolhido aqui, eles são bem acolhedores. Então, tem uma história já de lidar com a diferença, não é? Vocês têm essa história. Então, se vocês já lidam com a diferença, né, de pessoas que falam uma outra língua e têm outra cultura, talvez seja mais fácil para vocês, talvez, né? E claro que para cada um, lidar com as diferenças das crianças que também chegam até vocês. Né? Eu estou com um casal de colombianos agora aqui, viu, Valéria? É mesmo? Está treinando o seu espanhol, O meu Josiane? espanhol, Hablando muito espanhol? Comida colombiana. Sim, por supuesto. Estou passando vergonha com o meu portunhol aqui. Enfim, uma outra coisa que eu ouvi de uma família acolhedora, que para mim é uma das melhores famílias acolhedoras que eu conheci, é porque eu não conheci antes de vocês, né? É que, assim, olha, eu preciso ofertar aos meus filhos um modelo de cidadania e solidariedade. Meus filhos estão crescendo, eu quero aquilo que a Thaís falou, né? Só que a Thaís só foi perceber isso, né? Já quando a mãe dela já não estava, né? Estava ali, né? Já não estava mais conosco, ela já estava adulta. Mas uma família diz: eu quero ensinar na prática com meus filhos o que é se importar com o outro. Então, também pode ser... Você percebe que a gente também não é tão boazinha assim? A gente tem também os nossos ganhos secundários? Não, tudo bem, isso não tem problema, tá? Mas é perceber. Ok? Vamos lá, então? Vamos pensar mais um pouquinho? Mas quando a gente recebe, e Josiane falou disso,
que criança que não chega? Será que quando vocês querem ser família, né? Vocês pensaram em fazer família acolhedora, ser família acolhedora, vocês pensaram assim, olha, eu vou ser família acolhedora, vai chegar uma criança aqui bonitinha, boazinha, para eu cuidar, para me dar abraço. Será que parece isso? Né? Aparece isso na cabeça, na mente de vocês? Ô, Valéria. Oi. Então, eu acho assim que quando a gente procura o programa, faz a formação e entra para o programa, a gente tem meio que uma romantização do que é o acolhimento. A gente entra sem muito conhecimento, a maioria das famílias, né, creio eu, e a gente meio que romantiza aquela situação, que eu vou fazer um bem para a sociedade, que eu vou fazer um bem para aquela criança, como você disse, vai vir aquela criança bonitinha, que vai me dar abraços, eu vou andar por aí com ela, as pessoas vão achar bonito, e quando vem, a gente vê que não é bem assim as coisas, né? Porque o dia a dia não é fácil, a gente não pode dizer que é fácil porque não é, né? Eu tive a graça de receber uma criança que era bem de saúde, apesar da precariedade de alimentação que ela tinha. Nos primeiros dias que ela chegou, com 4 anos e meio, ela só queria comer bolacha. Porque eu acho que era a única coisa que ela conseguia ganhar, não sei. Cheguei a essa conclusão, né? Porque ela não conhecia os outros alimentos, praticamente nada. Não sabia, com 4 anos e meio, o que era uma cenoura, o que era uma batata. E isso, para as nossas, que nem eu já tenho as minhas filhas, as crianças com 1 ano, 2 anos já reconhecem, né? A fala dela era incompreensível. A gente, até nos primeiros dias, eu levei ela numa consulta, o médico pediatra encaminhou ela para uma fono, porque a gente achava que ela tinha algum problema. Aqui em casa a gente fala assim, bastante, né? Com 2 meses e meio, a gente não chegou a levar na fono. Com 2 meses e meio, ela estava falando perfeitamente. Era simplesmente falta de alguém conversar com ela, pelo que a gente percebeu. Falta de para que ela aprendesse a falar realmente. Então, a gente passou a incentivar. Ela queria alguma coisa, ela chorava, nem resmungava e nem mostrava o que ela queria, ela só chorava. E então, a gente começou a incentivar ela a pedir o que ela queria, a mostrar, a falar o nome das coisas. E, em pouco tempo, aquela criança era outra criança, né? Sim. Até outro dia, minha filha falou assim, mãe, se a gente pegar uma foto dela do primeiro dia que chegou, era uma criança assim com um olhar triste. A gente olha na foto, a gente vê aquela criança assim com peso, com olheira, que era visível a tristeza no rosto daquela criança. E pouco tempo depois, a gente pega uma foto de 1 mês, 2 depois, é outra criança, completamente diferente. Gente, que maravilha. Então, a gente vê assim que, apesar de toda a dificuldade, que a gente não deve romantizar o acolhimento, porque não é uma coisa bonitinha, arrumadinha, certinha, é o dia a dia. A gente tem que ter muita seriedade, né? muita firmeza também, para levar em frente. E outro ponto que eu gostaria de falar, que é aquilo que a gente que já foi falado antes, que as pessoas falam, você é louca, as pessoas falam, eu não conseguiria fazer isso porque eu não conseguiria devolver. Muitas vezes, durante esse acolhimento, eu me senti, assim, de certa forma, até julgada, que dá a impressão assim, você tem um coração de pedra, por isso que você vai conseguir devolver e não vai sofrer. Em outras palavras, isso que as pessoas, de alguma forma, nos diziam, né? E eu já penso que é o contrário, que quando a gente consegue amar sem possuir, porque a gente tem aquele que a gente ama o meu marido, o meu filho. Amar com possessividade, né? Esse é meu, é possessivo. Aquilo que eu possuo, né? Até nas coisas, os animais que a gente tem em casa, é o meu cachorro, o meu gato, a minha casa, o meu trabalho, é tudo meu. Então, a gente tem muito, o ser humano em si, né, tem muito essa de que eu amo o que é meu.
saiu do que é meu, já eu gosto, ou eu até ajudo, mas não é aquele. Então, a gente tem que transcender esse amor do meu e pensar que a gente pode amar aquele que vai ser do outro, talvez, mas ninguém nos possui na realidade, né? Sim. Mas a gente ama essas crianças para que o outro, aqueles pais que vão adotar, ou a família que vai receber de volta, né? A família extensa, poder, no futuro, ter uma vida melhor, uma felicidade, e essas crianças poder ter essa felicidade, carregar esse momento difícil que elas passaram, mas de uma forma mais leve. Bacana, Sandra, obrigada pela contribuição. E é um pouco isso, né? Quando a gente acolhe, né? Quando a gente quer, às vezes a gente imagina essa criança, né? Mas quando a criança chega, ela não é. E isso também quando a gente engravida, né? Ou quando a gente vai adotar uma criança. Né? Eu costumo dizer assim, que quando a gente, tanto para adoção quanto para o acolhimento, a gente tem aquela ideia de que vai vir aquela criança perfeita, com todos os membros, tudo bonitinho, com a saúde perfeita, do jeitinho que a gente imaginou. Mas não é diferente quando a gente engravida que tem um filho da barriga. Sim. A gente não sabe se aquele filho vai nascer com todos os membros, com a saúde perfeita. Então, quando a gente se cadastra para ser família acolhedora, ou mesmo uma família que vai adotar, eu fico assim bastante indignada, até quando eu vejo falar que uma família está na fila de adoção, mas quer determinada idade ou determinada criança que não tenha deficiência, que tenha saúde perfeita, enfim, coloca lá um monte de regras. Será que se essa família fosse ter um filho da barriga, poderia fazer essa escolha? Sim. Então, será que aquela família quer realmente ter um filho ou que ela quer escolher uma criança para suprir a necessidade que ela tem? Sim. Essa é uma grande questão. A gente acolhe por quê? Voltando à nossa pergunta, acolher realmente por empatia, por humanidade ao outro, como diz a música, ou a gente acolhe para suprir só a nossa carência, só. Porque também a gente acolhe. A gente não vai ser aqui ingênua de dizer, porque todo mundo aqui tinha um porquê pessoal também. Mas esse porquê pessoal não pode ser superior à vontade de fazer com que aquela vida, né, tão, às vezes até muito pequena, possa se desenvolver. Essa deve ser o nosso real motivo, né, para acolher. É importante que a gente entenda que a gente não vai receber aquela criança ideal, aquela criança idealizada, é a criança real. E aí a Juliana Klaus está dizendo aqui que, na verdade, é um amor incondicional que derramamos para essas crianças. Né? E aí tem mais coisas aqui, depois eu vou ler. A Juliana também está dizendo que admira muito a Thaís, né? Você e sua família são incríveis, tenho certeza que vocês fizeram diferença na vida das crianças. Silvio e André estão falando sobre a subjetividade, o quanto que é importante isso. Mas, assim, essa criança que está chegando para a gente, né, ela primeiro a gente tem que perceber que ela está vivendo uma situação de crise, não é? Isso que eu ia dizer. A criança nunca é tirada da família original à toa, né? Então, ela vem com uma bagagem, ela vem com uma história que não é boa, porque senão ela estava com a família. Exatamente. Então, a gente vai pegar alguém que veio porque tem algum problema. Exatamente. E aí a gente tem que pensar, eu estou no momento ideal para receber essa criança? Porque muitas vezes a família também, a sua família, que é acolhedora, também passa por crise. E a gente não pode, né, fazer com que a nossa crise seja mais uma crise para essa criança. Ah, mas eu já estou acolhendo, já estou dando casa, comida, né, cama quente. Lá no barraco dele, ele não tinha nem uma cama para dormir. Aqui ela tem, mas a cama não é maior do que talvez o vínculo que a criança tem com aquela sua família, com seu pai, com sua mãe. Né? Então, ela está vivendo um momento de crise. Isso tem que ser levado em conta. Eu acho assim, Valéria, que a gente não pode dar o que a gente não tem. Então, se a gente não tem paz, a gente não vai poder dar paz para essa criança. Então, a gente precisa analisar se cabe essa criança na vida da gente, né? Sim. Só que também não adianta a gente esperar ser perfeito. Nem se fala, não é porque a gente é bonzinho, porque a gente é cheio de defeito. Sim. Então, nem se for falar, mas eu sou cheio de defeito, não vou pegar, então você não vai fazer nada nunca para ninguém. Então, tem que analisar isso. Não pode esperar ser a família perfeita, mas tem que ter, pelo menos, né, paz, condições dessa criança viver
tranquilamente também na tua casa, né? Não vai ser a família de comercial de margarina, mas... Até porque essa não existe, né, Thaís? Essa família de comercial de margarida não existe. Então, assim, vamos fazer o comparativo. Se a gente pensar no momento ideal para ter um filho, alguém aqui ia ter filho? Tem que ter questões básicas, né? Para que você possa contribuir na vida daquela criança. Mas eu não tenho tempo. Então, não tem como ser família acolhedora. Obviamente que não precisa de... mas eu preciso não trabalhar? Não, você trabalha e educa seus filhos, mas precisa ter tempo para quando a criança precisar ir no posto de saúde, ir junto com ela, para os atendimentos com a equipe do Família Acolhedora, isso tudo é necessário para a família, né? Mas essa criança que chega, ela também pode estar com o quê? Com raiva, com medo. Essas crianças chegam, às vezes, com raiva. Eu me lembrei que a Josiane falou assim, quando a criança chegou, né, eu preparei um quarto gostoso para ele. Isso é muito importante, a gente preparar um ambiente para receber essa criança. Preparar com carinho, preparar uma sopinha, né, preparar uma cama quentinha, fazer cartazes, seja bem-vinda. Mas ela pode vir e te abraçar, mas ela pode vir chorando, porque ela está triste, com medo, ou muitas vezes com raiva. E aí, né, a Josiane falou que fez isso tudo e a criança chegou, eu não gostei de você, eu não gostei da sua casa. O que vocês acham que ela estava ali expressando? Uma raiva, vocês me tiraram da minha família. Porque para a criança, na cabeça da criança, né, vocês tiraram ela da família. Muitas vezes a criança quer que cesse a violação de direitos, mas ela não quer deixar a família dela, ela só não quer sofrer. Às vezes ela não tem nem ideia do que ela está sofrendo também. Ela ama aquela família, com todos os defeitos, como a gente ama a nossa família com todos os defeitos que ela tem, né? E uma outra coisa, a criança pode se sentir culpada também, ela pode chegar sentindo assim, olha, eu desobedeci, eu fiz coisa feia, por isso que eu estou merecendo ser afastada da minha família. Então, tem que acolher, né, toda essa raiva. Né? Nós somos os adultos. Você devolve o seu filho quando o filho faz uma malcriação para você? Não é? Eu não quero mais essa criança, não, porque essa criança não está me obedecendo. É um compromisso que a gente tem. E de entender por que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. Obviamente que tem a psicóloga, a assistente social, a equipe do Família Acolhedora para dar apoio para vocês. E aí estou falando com a equipe também, tá, equipe? Tá com o telefone à disposição para o momento de crise. Eu sei que essa equipe está, porque essa equipe é maravilhosa. Né? Então, o momento de crise, né? Porque vocês também passam um momento de crise, não estou aguentando, mas eu vou ligar lá, né, para a Fran, da Família Acolhedora, eu vou ligar, né, para a Josi, da Família Acolhedora. Aproveito para agradecer elas, que sempre foram muito prontas, maravilhosas. Só tenho a agradecer a ajuda das meninas, sempre dispostas, sempre disponíveis. Exatamente. E a criança também chega aquilo que a gente falou, que chega com comportamentos diferentes, com hábitos diferentes, e pode ter crenças diferentes da crença da minha família, a gente já falou sobre isso. E às vezes ela é boazinha, mas ela é boazinha muitas vezes, e a gente fala, que criança boa, mas ali, naquela bondade, talvez expresse uma dificuldade, né? Significa uma dificuldade de expressar toda a raiva que ela sente. Isso não é saudável. É melhor uma criança que chegue e diga, como falou para a José, não gostei de você, não gostei da sua casa, não gostei, não quero ficar aqui, do que uma criança que muitas vezes está ali boazinha porque ela está com medo de você mandar ela embora dali. E você precisa estar firme, né, junto com ela, dizendo assim. E aí também, quando a criança desafia muitas vezes e diz assim, olha, faz coisas que você diz para não fazer, para realmente ver se você vai acolhê-la apesar de. Se não não é condicional esse acolhimento. Então, é importante a gente pensar
sobre isso, tá? Então, é essa família, essa é a criança que chega para a gente. Mas essa criança que chega para a gente também chega de uma família. Vocês conseguem acolher a criança e não ter a família, não entender o que está na família? Como se a criança existisse apenas do momento que chega à casa de vocês? É impossível, né? Sim. Thaís, você abriu o áudio, quer falar alguma coisa? Eu quero. Então, quando chega, uma coisa que também que as outras pessoas têm muita curiosidade de saber quem era a família dessa criança, por que ela veio, por que ela está nessa situação. Aí que nem a mãe dos meus agora completou 9 filhos, né? Uhum. E com 31 anos ela já tinha os 8 filhos, né? Daí aí as pessoas podem pensar, nossa, mas ela é uma sem vergonha, ela, né, não tem vergonha na cara, fica tendo filho sem ter condição, por que não faz uma laqueadura? Só que, às vezes, a gente fica até tentado alguém a falar para as crianças, para a criança, mas a tua mãe te deixou, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque eles amam aquela mãe. E aquela mãe, talvez, está naquela situação porque ela não viu outro meio de vida, entendeu? Então, Sim. Um pouco pode ser falta de força de vontade, mas muito pode ser porque ela não conheceu o outro, ela não teve essa oportunidade de sair daquele meio. Então, a gente tem que cuidar para não julgar essa família também, né? Tem uma dependência ou química ou de álcool. É muito difícil largar de um vício. É muito difícil para quem tem uma família estruturada. Pensa para quem não tem. Então, quando a gente mata o amor dentro dessa criança, nessa família que ele está vindo, claro, tem casos e casos, né? No caso dos meus, no caso, a mãe tinha uma desestrutura, mas tinha esse amor familiar, né? Eles tinham esse amor pela mãe. Mas se a gente mata esse respeito, esse amor, esse carinho, a gente vai causar um prejuízo emocional que vai ter um problema depois. Então, eu acho isso interessante que eles têm que ajudar eles a não carregar essa mágoa ou não ter rancor dessa família. E não a gente ajudar eles essa família está errada. Tem um porquê que ela chegou nesse ponto que chegou. Maravilha, Thaís. A gente até vai ver um vídeo agora que cabe muito essa tua reflexão, né? De entender qual é o contexto daquela família, o contexto das coisas. Bora ver um vídeo? Vamos ver agora? Vamos ver aí. Tá aí o vídeo. É o próximo slide, Elcio. Vamos ver se... Na verdade, não tem nem... Só tem um sonzinho. Clica em cima, isso. Não, Elcio, não deu para ouvir o som, não. Mas como ele é só música, só alguma coisa assim, é mais a imagem, o que vocês acham desse vídeo? O que tem a ver? Eu enlouqueci quando trouxe esse vídeo para a gente pensar que família é essa? Vocês perceberam o que é, né? Um rapaz chega em casa para fazer um jantar para a esposa ou para a namorada, não sei, e aí ele está lá fazendo o molho da massa e, de repente, quer passar novamente? Ó, ele está chegando aí, tá vendo? Ó, tá fazendo gato. Eu tenho gato também. Quem tem gato sabe que gato é curioso, né? E aí prepara, olha que jantar romântico, uma outra das intenções. Aí quando ela chega exatamente no momento, o gato faz essa estripulia, ele pega, tá com a faca na mão, o gato na outra, e algo que sugere sangue embaixo. Né? O que ela pensou? Matou o meu gato. Né? O que isso tem a ver com o nosso papo aqui com relação à família de origem? Às vezes a gente só vê as evidências, a gente não vê o contexto. Aquilo que Thaís falou. A gente só viu que a criança chegou em estado de desnutrição, mas a gente não percebeu
se essa família tinha as condições de oferecer, de fato, alimentação, né, de qualidade. Em geral, não. E aí, quem é que está falhando nesse sentido? É a família? Ou é o Estado que não deu as condições? Né? Mas a gente só... Sempre, minha mãe dizia isso, a corda arrebenta para os mais fracos. Né? Então, é muito mais fácil culpabilizar a família do que dizer, Estado, você precisa fazer a sua parte. Né? Às vezes, crianças... Eu me lembro uma criança que chegou com a mão toda queimada no Conselho Tutelar. Não é que vocês possam dizer, que legal, não é isso que vocês vão... Né? Mas diz assim, ok, você queimou a mão do seu filho. Mas quando a gente perguntou assim, mas por que você fez isso? Ela disse o seguinte, olha, ele roubou uma bicicleta lá na comunidade. Eu moro no Rio de Janeiro, não sei se vocês perceberam isso pelo meu sotaque. Aqui tem muitas comunidades, né? Muitas favelas. E se eu não educar o meu filho, o tráfico vem e corta a mão, mata. O que eu vou... Eu posso até dizer, olha, eu acho que isso não é a forma de... Eu me sinto muito mal em ver o seu filho com a mão queimada, mas eu estou entendendo nesse momento que você quis educá-lo. Mas vamos pensar uma outra forma? E isso aí para a equipe de família acolhedora. E se vocês... Né, isso também é um pensamento. Será por que ela fez isso? Qual foi a intenção? Ou será que ela não pôde ter uma outra situação? Então, entender que aquela família, como aquela criança, também está vivendo uma situação de crise. Né? E que essa situação de crise eu também posso ter, você também pode ter. Nesse momento, você não é melhor do que a família de origem. Você só está no momento melhor do que ela. No momento, talvez, que, como a Thaís falou, um momento mais de paz. Mas que qualquer momento a gente... A pandemia está aí para dizer, não é? Que a gente, a qualquer momento, pode sofrer uma crise. Então, entender isso. Ok? Eu estou aqui ainda? Oi? Tá sim, Valéria. Tá, porque paralisou. Estamos completando aqui 1 hora de diálogo, tá? Tá, já estamos terminando, tá? Perfeito. Então, ela também pode estar com medo, frustrada, sentindo-se culpabilizada, também pode ter histórias de violação de direitos. Então, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Né? Então, muitas vezes a gente precisa, enquanto família acolhedora, se a gente tem contato com essa família de origem, acolher a criança também é acolher a sua família de origem. Muitas vezes ela vai chegar, né, se sentindo culpada ou sendo culpabilizada, e muitas vezes ela vai se sentir também numa situação de disputa com a família acolhedora. Mas eu não penteava o cabelo do meu filho assim. Né? Se em algum momento vocês têm esse momento em conjunto, eu acho que nesse momento no início não, mas então me ensina como você penteava o cabelo da sua filha para eu fazer igual. E isso ela já vai começar a te ver de outra forma. Às vezes ela tem dificuldade também de mostrar afeto. Não é que ela não ame, né? Mas o que ela mostra para aquela criança que para você talvez não passe como afeto, mas é um afeto. Isso tudo a gente precisa pensar. Pode passar? Porque qual é o meu papel como família acolhedora? Essa é a minha pergunta. Tudo bem, é acolher, né? Então pode passar também. E acolher significa acolher a criança, a sua história, já falei, respeitar a família da criança, entender o momento da família, porque o programa, né, o Serviço Família Acolhedora, qual é o sucesso do serviço? Quando a criança volta para o convívio familiar, ou, quando não é possível, vai para uma família substituta, é adotado. Mas sempre o principal é que a gente pense que eu posso ser, junto com a equipe do Família Acolhedora, né, muito entre aspas, uma equipe também para contribuir para essa criança voltar para a sua família de origem. Eu preciso disponibilizar o meu amor e o meu tempo, aquilo que a gente já falou. Mas eu não posso ir levar a criança no médico hoje, eu não posso... Sim, mas você fez esse compromisso, então é necessário. Qualquer coisa a gente leva, né, as pessoas, as crianças para comprar uma roupa e está tudo bem. Não, ela quer amor e ela quer a sua dedicação, né?
Pensar que o cuidado integral não é doutrinar essa criança, não é moldar a nossa imagem e semelhança, e ser parceira da família de origem quando a gente tem essa oportunidade. A Josiane falou, hoje, né, eu queria muito que essa família, quando essa criança voltou para sua família, eu queria que ela me aceitasse. Olha, inverteu, que lindo. Josiane, você também é muito linda, viu? As famílias aqui são lindas. E ela falou assim, eu também quero ser acolhida pela família, porque eu quero continuar a ter contato com essa criança. É uma escolha da família de origem que você tem ou não. Mas Josiane falou uma coisa muito interessante, foi muito rápido, não sei se vocês perceberam. Ela já está lá no 8º, 9º filho, mas eu fui com ela no posto de saúde para ver a laqueadura, não foi? A família acolhedora, às vezes, continua sendo uma família de apoio para a família de origem. E o vínculo fica. Olha que lindo, não é? Uma outra questão que vocês falaram também é lidar com o sentimento, saber lidar do desacolhimento. Dói, machuca. Thaís falou, eu preciso, né, eu preciso deixar ir, libertar. Ela acabou de desacolher. Eu imagino o sentimento que você esteja, né, de dor, de vazio na casa, né? Mas essa criança tem uma pessoa que trabalha na Inglaterra com família acolhedora, que ele diz o seguinte, acho que é Mike, né? A criança precisa ir com a sua bênção. Ela precisa perceber que ela não está escolhendo entre você e a família dela. Você precisa abençoar ela para que ela vá em paz também. Como você precisou acolhê-la no início, agora você precisa dizer, olha, eu estou aqui, eu faço parte da sua história. Uma outra coisa que eu não sei se vocês fazem, eu me lembrei quando a Sandra falou da foto, 1 mês depois, 2 meses depois. É muito interessante vocês construírem o histórico durante o acolhimento, né? Qual é a foto, né? A foto 1 mês depois, qual é um bichinho de pelúcia que ela ganhou no início, construir no desacolhimento, talvez uma caixa de coisas que ela tinha na casa, para ela levar com ela. Isso é abençoar a saída dela. E aí você vai chorar, aí as meninas do Família Acolhedora, a equipe, vai acolher vocês também, porque elas também são acolhedoras, né? E lidar com esse sentimento que é normal. Não tem como acolher se não se apegar, mas também precisa saber se desapegar. É apegar e desapegar. Essa é a grande... talvez, particularidade de ser uma família acolhedora, o desafio. Alguém quer falar um pouco mais, que a gente já está no final? Eu pensei que fosse até 10 horas da noite, estava me empolgando aqui. Bem, eu queria finalizar com um poema da Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Vocês são isso, né? Vocês são... E viva as famílias acolhedoras, viva as famílias de origem e viva as crianças e adolescentes que nós atendemos. E desculpa aí se eu falei demais, aí, se eu ultrapassei o horário, mas muito obrigada e estou aqui à disposição. Alguém colocou aqui, a bebê falou para mim com 28 dias, direto da maternidade, filha de usuária de crack, passei com ela por toda a fase de abstinência, cólicas, mesmo assim faria tudo de novo, pois o amor é incondicional. Maravilha, é isso. Meus contatos, a gente pode ficar aí em contato, viu? Muito obrigada. Maravilhoso. Obrigada, Valéria. Obrigada a vocês foram uma parceiras aí, todas vocês, as famílias acolhedoras, ó,
Na próxima a gente faz presencial, porque a gente vai ter todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí que vai ser as crianças junto, vai ser uma alegria total. E se Deus quiser e a ciência continuar evoluindo, podemos nos abraçar. Vacinem-se, vacinem-se. Valéria, quero te agradecer. Ficaríamos até 10, 11, meia-noite, quanto tempo fosse, porque é maravilhoso te ouvir, é maravilhoso ouvir essas famílias trazendo essas experiências maravilhosas, o pessoal que está colaborando pelo chat, né? Queria deixar aqui um agradecimento especial às famílias acolhedoras que participaram aqui conosco, as que participaram pelo chat, as que estão aqui na entidade, dizer que sim, máximo respeito a vocês que fazem laços de ternura e aliança, que hão de ser a diferença, que são a diferença, né? Agradecer a você, Valéria, também, máximo respeito para você que faz a diferença nestes momentos tão importantes, que nos presenteia com seu conhecimento e que engrandece esses nossos momentos de reflexão, né? O pessoal no chat aqui interagiu com a gente de uma forma muito bacana, fora esses comentários que a gente já leu aqui. O Hélio colocou, que emoção, caiu um cisco aqui. Sim, Hélio, caíram vários ciscos aqui. A Ana Anzoatec colocou parabéns para todas as famílias acolhedoras, que são guerreiras. A Filomena colocou parabéns a todos que acreditam nessa missão. A Juliana colocou parabéns a todos os envolvidos, as famílias acolhedoras, parabéns especial para a Sandra e o Denis, que são uma família maravilhosa. A Sandra também trouxe aqui que acolher sonhos, conquistas e superação sem se opor à essência da criança, sem podar, mas sim ensinar com muito amor e cumplicidade. A outra Sandra colocou parabéns à equipe técnica da família acolhedora AFA. A Girleide trouxe acolher e trazer para perto, proteger, oferecer todo o conforto e amparar com amor e dedicação, empatia 100%. A Lucy nos trouxe, mandou um salve aqui, um alô para nós, assistente social do Família Acolhedora da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigada pela participação, Lucy. Parabéns a todas as famílias acolhedoras, ela nos colocou aqui. O André dos Santos, que bom ouvir a Valéria falando sobre o tema. O Silvio trouxe que a subjetividade da criança, quando respeitada, é sempre um tesouro para a família. Parabéns, famílias acolhedoras. Grandiosíssimo ato de humanismo. Juliana Klaus colocou, Taíša, admiro muito, você e sua família são incríveis, tenho certeza que vocês fizeram a diferença na vida das crianças. A Gilleide trouxe parabéns a todas as famílias acolhedoras, pois não é fácil a chegada de uma criança em nossas vidas, e mais difícil ainda é a partida. Acolher é a linguagem silenciosa do amor. Deus abençoe a todos. A Lucy trouxe aqui, pura verdade, tenho irmãos e cada um deles tem personalidade diferente e fomos criados no mesmo seio familiar. E para finalizar, a Mônica colocou, ser família acolhedora é um ato de amor. Eu acho que a gente fecha aqui esses comentários com uma frase perfeita, ser família acolhedora é um ato de amor. Hoje a gente pôde dialogar um pouco sobre isso, né? Ouvir diretamente das nossas famílias. Vou deixar aqui agora a palavrinha aberta uns minutinhos, se a Dina quiser falar, se as famílias quiserem fazer algum tipo de agradecimento, fiquem à vontade. Queria colocar também que a gente está com uma família acolhedora que está tentando dar o seu depoimento aqui, só que nós estamos com 2 plataformas alternativas, então a gente está tentando prover o acesso, mas acredito que vai estar bem difícil. Então, Marli, de antemão te peço desculpa se a gente não conseguir te colocar aqui no chat para trazer o seu depoimento. E abro aqui agora para a Dina e para as famílias acolhedoras, para a Valéria também, para a gente poder finalizar. Tá certo, Josi. Em nome da Secretaria de Assistência Social de Foz do Iguaçu, eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todas as famílias acolhedoras daqui de Foz, de Medianeira, do Brasil inteiro, que eu vi que tem de Belo Horizonte, de outras cidades aí que eu não lembro agora, que eu dei uma olhadinha no chat. Então, assim, eu quero deixar o nosso agradecimento, porque vocês não fazem ideia da diferença que vocês fazem no trabalho da gente, né? Porque, assim,
para que o nosso trabalho lá na Secretaria de Assistência Social dê certo com as famílias de origem que a gente atende, o trabalho de vocês no cuidado, na proteção e na atenção à criança é fundamental, né? Quero agradecer também a você, Valéria, e fica aí aberto o convite para que você venha presencialmente, que é sempre muito bom. Nunca a gente valorizou tanto um abraço, né? Quando se fala em acolher, eu lembro lá em 2004, quando nós começamos o Serviço Família Acolhedora aqui, que tinha... Na Argentina tinha uma instituição que fazia acolhimento familiar, que se chamava Fundação Emanuel, que o lema deles é pé de upa, né? Era uma criancinha assim com os bracinhos erguidos, pedindo colo. E é isso que todos nós precisamos, né? Um colinho, um abraço, um carinho, um pouquinho mais de atenção, para que a gente vá superando as fases da vida e lembrando depois com tanto amor, com tanto carinho, das pessoas que passaram pelas nossas vidas, né? Que todo mundo deixa uma marquinha. E que bom que vocês podem aí deixar essa marca boa na vida da gente, tá? Tanto as famílias acolhedoras, quanto Valéria, quanto a equipe da AFA, as outras equipes que eu vi, que tinha equipe de Belo Horizonte, equipe de Medianeira, equipe de São Miguel do Iguaçu participando. Então, assim, as equipes também, elas deixam marcas boas. Então, em nome da Secretaria de Assistência Social de Foz, eu quero deixar meu muito obrigado a todos vocês. Né? Obrigada de coração. Vamos agradecer também Irantim, na Bahia. A Mônica Macedo está acompanhando aqui com a gente. Isso. Né? E então, assim, a Marli não vai conseguir entrar porque o bebê que ela está acolhendo acordou e está precisando de uma atençãozinha especial lá. Criança é prioridade absoluta. Criança é prioridade absoluta. Então, assim, gostaria de agradecer a participação de todos, reforçar que amanhã nós temos Eu posso falar da Marli um pouquinho? Pode. Então, já que a Marli não pôde falar, mas assim, eu conheço a Marli faz muitos anos, né? A Marli, ela já acolheu muitas crianças, ela já passou por outros tipos de serviços de acolhimento, ela já foi mãe social, né? As cuidadoras residentes hoje da Casa Lar, mas lá no passado ela foi mãe social. Depois ela passou a ser família acolhedora e já pela casa dela já passaram várias crianças, várias. Então, assim, Marli, é uma pena que você não conseguiu dar seu testemunho, mas com certeza a gente sempre vai lembrar de você como alguém com as fronteiras muito abertas, com um abraço muito grande sempre para oferecer, né? E a todas as outras famílias que estão aí, que estão começando a acolher, famílias que ainda pensam em acolher, famílias que já estão acolhendo. É sempre muito, muito gratificante ter vocês como parceiros desse trabalho que é tão importante e que faz uma diferença danada no dia a dia da gente com as famílias de origem. Vocês não sabem quanto vocês ensinam para a gente. Muito obrigado. Perfeito, Dina, obrigada. Só para reforçar, então, amanhã a nossa programação começa às 9h, né? Teremos uma palestra em como captar e preparar famílias para o acolhimento familiar, por Jane Valente, que é outro tesouro que nós vamos ter a possibilidade de ouvir aqui, a Cristina Peixoto, né? E voltado também a todos os técnicos, as famílias acolhedoras, aos pretendentes a acolher. Então, convidamos a todos para participarem conosco deste outro momento, né? E eu vou encerrar aqui com um agradecimento especial do Família Acolhedora, que diz parabéns, Valéria, e um abraço carinhoso a todas as famílias acolhedoras que fazem a diferença na vida das nossas crianças e adolescentes. Então, acho que com esse agradecimento a gente encerra. Obrigada a todos que participaram. Valéria? Muito obrigada a todas vocês, a todos vocês. E vamos nos abraçar, já que a gente falou tanto de abraço aqui, ó. Terminar com esse abraço simbólico, né? E vocês fazem diferença. Pensem nisso, viu? Muito obrigada, um abraço, bom descanso. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.